Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que bom que você está aqui comigo nesse terceiro encontro. Eu honro muito a sua presença aqui comigo nessa imersão e eu estou muito feliz de verdade em ter você aqui mais uma vez em busca de aprendizado para você lidar melhor com a educação das suas crianças. Eu quero te lembrar que o início de um ano é esse período, que a gente se dedica a estabelecer novas metas, como de repente comprar um bem desejado, se alimentar melhor, fazer atividade física, atingir algum objetivo profissional. Mas, olha só, e as metas familiares, hein? Você estabeleceu alguma? Já parou para pensar nisso? Como você vai fazer para diminuir de uma vez por todas esse estresse que de repente você está vivendo e melhorar a relação com sua criança, hein? A minha sugestão é que você comece o ano de 2023 colocando em prática as metas para você acabar com esse esgotamento emocional e melhorar as relações familiares. E eu te falo mais uma coisa, o lar ele não precisa ser um campo de batalhas. Bem, olha só, eu quero que você fique muito tranquilo, porque tudo que eu vou te mostrar aqui nesta aula é o resultado de mais de 20 anos de carreira como neurocientista, professora e psicopedagoga e, claro, na minha escola pedagogicamente, na minha escola online. Hoje é a nossa aula mais prática, é a nossa terceira e última aula dessa imersão SOS da Birra. Esse evento que eu preparei com todo carinho para você aí que deseja aprender a lidar melhor com as birras e aumentar a cooperação da criança. Isso mesmo que você já esteja às vezes esgotado e sem esperança. A minha missão de vida é dividir com você conhecimento para que as crianças tenham então uma infância ainda mais feliz. Na verdade, as aulas elas são muito mais do que apenas compartilhar conhecimento com você, sabe? Compartilhar conteúdo. As aulas elas são um convite para o sentir. Muito mais do que receber informações e você ficar anotando elas aí. A gente vai sentir todas essas informações e todo esse novo caminho que a gente pode trilhar dentro das nossas casas, cuidar desse nosso ponto de partida para conversar, entender, orientar e direcionar melhor a criança. E antes de começar a nossa terceira e última aula da imersão, eu quero te refrescar a memória do que nós falamos nas duas primeiras aulas. Eu sei que muitas chaves já devem ter virado aí dentro da sua cabeça e você hoje já está fazendo escolhas mais conscientes na hora de educar. E você pode acreditar, quanto mais você estuda e entende sobre o desenvolvimento das crianças, mais fácil e mais segurança você vai ter nas suas escolhas quando você tem que tomar uma atitude, sabe? Bem, na primeira aula, nós refletimos sobre as grandes viradas de chave na cabeça do adulto em relação à educação das crianças. Primeiro, eu mostrei para vocês como é que a violência em qualquer tipo, seja física, moral ou emocional, não educa as crianças. Muito pelo contrário. O meu objetivo é ajudar as famílias a terem mais consciência dessa importância de uma educação respeitosa, tanto para ter um lar saudável, quanto sobre os impactos no futuro das crianças. As experiências de infância, elas afetam o comportamento e a personalidade na vida adulta. Ou seja, a idade adulta, ela deve ser vista como uma extensão de todas as nossas experiências de infância, sabe? Aí, depois, ao longo da aula, eu também contei para você sobre a importância da autorresponsabilidade, que você é a pessoa responsável por iniciar as mudanças, já que você é o adulto dessa relação e você tem o cérebro já dotado de habilidades para ajudar e apoiar a criança. Bom, a aula 1 é o que eu chamo de fundação, sabe? De toda essa transformação que você vai conquistar na imersão SOS da Birra. Você precisa assistir cada aula para você entender todas as etapas e obter então os resultados de verdade que transformam o comportamento da sua criança. Na aula 2, nós refletimos sobre esse novo olhar sobre as birras da criança e como você vai lidar com as explosões emocionais dela. Eu mostrei para você que o nosso maior desafio nessas horas é entender esse momento, validar e acolher o sentimento da criança e não ficar punindo, ameaçando por causa do comportamento dela.
Você entendeu comigo a importância do acolhimento das emoções da criança, que realmente você deve sim validar tudo que ela sente ali e então, depois disso, direcionar o comportamento dela. Falei também para você sobre como estabelecer as regras, os combinados e os limites de uma forma mais respeitosa para que a criança coopere no final do dia com você. Em nossa sociedade, a maioria das famílias vive o quê? À base do grito, do castigo, do vai ficar sem isso, ou se fizer isso, ganha aquilo. Porque muitos de nós, inclusive eu, crescemos à base do obedeça, porque eu tô mandando, faça o que eu quero. Ou então, não fez o que eu quero não? Vai de castigo, fica de castigo, vai pro seu quarto. Aí, com isso, a casa acaba entrando numa atmosfera ruim de gritaria. Você pede para a criança realizar uma tarefa, ela não faz. Então, como não dá certo, você vai lá e grita para ver se a criança sente medo, né, de você e faz exatamente aquilo que você deseja na hora que você quer e do jeito que você quer. E se você é um adulto que teve provavelmente o choro calado na infância, pode ficar ainda mais difícil entender e acolher o choro da criança. E isso torna um gatilho. Você vai ter sempre uma resposta reativa, sabe? A tudo aquilo que a criança faz e que te incomoda de alguma forma. E quando você se frustra, a tendência é que você se irrite mais e acabe gritando ainda mais com a criança. E gritar acaba se tornando um recurso usado principalmente na hora da birra, quando ela tá ali no meio em lágrimas, né, chorando muito e você não sabe o que fazer. Agora, às vezes você grita, fica tão impaciente ou usa certa agressividade diante da birra porque talvez você também não conheça uma outra forma melhor de agir nessas horas da explosão emocional da criança. Se você, olha só, não assistiu ainda às aulas 1 e 2, não tem problema não. Acabando essa aula aqui, você volta lá e assiste, porque elas estão disponíveis por um tempinho ainda, tá? Mas agora fica aqui comigo nessa aula 3, combinado? Ao longo da imersão e também ao longo dos cursos online, o meu objetivo, o que é? É trazer para as famílias um panorama, um aprofundamento científico sobre a infância. Eu só quero deixar claro que não há receita de bolo, tá? O que eu vou te dar hoje aqui e também dentro dos meus cursos são várias estratégias para que cada pessoa, dentro da sua realidade familiar, consiga decidir o que é melhor a ser feito. A chave é decidir com consciência e não decidir porque eu não sei o que fazer ou eu vou fazer desse jeito porque é a forma como eu fui criado. Então, o que eu faço é trazer você a pensar 1, 2 ou 3 vezes nesse seu papel importantíssimo que é educar e guiar a sua criança. Bem, nessa nossa terceira aula, ela vai ser uma espécie de divisor de águas aí na sua cabeça, sabe? Mais ainda, se você tem uma criança que faz birra nas mais diversas situações, em locais públicos, no mercado ou no shopping, pedindo coisas que você não quer dar naquele momento, que faz birra para escovar o dente, para sair de um local divertido como um parquinho, aquela criança que faz birra na hora de dormir, na hora de comer, ou quando tem também aquela birra, aquela negociação da criança, sabe? Que precisa deixar de fazer o que ela quer para fazer o que é preciso. Por exemplo, quando a criança precisa parar de brincar porque chegou de repente ali o momento de ir para o banho, ou aquele momento de ir para a escola, ou quando chegou o momento de sair do parquinho e voltar para casa. É bem comum birra nessas situações, né? E eu sei que você de repente não aguenta mais passar por essas situações, porque você adulto tá cansado aí de perder a paciência e não saber como lidar nessas horas, né? Você não sabe o que fazer. Às vezes você é agressivo ou às vezes você é permissivo e cede ali ao desejo da criança. O que acontece é que não importa a sua decisão. No final do dia, infelizmente, as coisas acabam se repetindo, não é verdade? Você sabe também que isso não é bom nem para você, nem para a criança, porque se torna um ciclo, né?
Lidar com as explosões, né, com as birras, com os gritos da criança é uma das tarefas mais difíceis na vida de um adulto. E muitas vezes a gente não sabe como se comportar ali na hora diante disso. Fingir que nada aconteceu, repreender, acolher, pegar no colo, né? Quer saber se há algum problema ali, outro problema, né, com a criança. Agora, é por isso que você está aqui comigo, né? Buscando essa transformação, buscando informações. Eu preciso te falar que amar as nossas crianças, amar os filhos é intuitivo, é natural, mas educar não é. É preciso sim buscar ajuda, estudar, praticar e estar consciente das suas ações. A verdade é que ninguém nasce preparado para o que vem depois que um filho nasce, não é verdade? No final do dia, ninguém quer ser visto como alguém que educou mal o próprio filho, não é mesmo? Agora, deixa eu te falar, a minha metodologia da educação neuroafetiva é o resultado de muitos anos de sala de aula, de atendimentos psicopedagógicos com crianças, de pesquisas que eu participei em universidades estrangeiras, da minha vida pessoal e também dos muitos anos de trabalho nas redes sociais aí, nos meus cursos online, atendendo milhares de famílias. A educação neuroafetiva, que é o meu método de trabalho, tem então como fundamento as neurociências, que cada dia mais estão aí, né, e comprovam os impactos que uma educação violenta traz para o cérebro de uma criança, e toda essa ciência que a gente tem por trás do desenvolvimento infantil e que a gente tem disponível hoje, né? Então, essa é a minha bandeira: ciência, mas respeitar o desenvolvimento infantil, e tudo isso a gente vai regar com o quê? Com muito diálogo, com muita paciência, com resiliência, com uma comunicação mais assertiva e afetiva. Então, é por isso que eu posso te afirmar que qualquer pessoa que aprende a educar de forma neuroafetiva consegue sim diminuir e muito as birras, sem perder a paciência, sem ficar gritando o tempo todo ou ficar cedendo aos pedidos, né, aos desejos da criança. Tá, então vamos voltar ao assunto das birras novamente. Você deve estar se perguntando assim: tá, Flávia, mas como é que eu faço para evitar que uma birra aconteça? É possível? Bem, olha só, eu contei para você mais cedo que a birra, ela é o quê? E também na aula 2 nós falamos muito sobre isso. A birra é esse movimento esperado da criança, né? Muitas vezes a criança tá ali fazendo uma birra porque ela deseja muito alguma coisa, ela quer aquilo naquela hora. Então o que acontece nessas horas, né, que pode ser chamado de colapso emocional, né, é um grande momento de frustração que toma conta ali do corpo da criança. É um conjunto de emoções, vamos dizer assim, de sentimentos que explode dentro dela. Nós estamos falando de um pequeno ser humano que ainda não aprendeu o quê? A lidar com suas próprias emoções e necessita de ajuda do adulto. Então, depois aí de anos observando o comportamento das crianças e dos adultos durante os momentos de birras, eu identifiquei algumas atitudes que você pode adotar para você agir então ali no calor do momento, sabe? Então vamos ver quais são os passos. O primeiro passo que você precisa tomar é fazer uma investigação de alguma necessidade não atendida da criança. Por exemplo, considere da perspectiva da criança se existe algo que ela realmente precisa e você de repente nem percebeu, sabe? Por exemplo, pode ser uma criança que está às vezes cansada, com fome, com sede, sentindo muito calor, frio, ou está entediada, está zangada, está frustrada com alguma coisa. Às vezes ela se sente impotente, insegura, ameaçada. Ou então, muitas vezes, essa criança tá fazendo birra porque ela pode estar se sentindo não amada, desconectada de você, ou com uma sensação de estar invisível, sabe? Ou seja, ninguém se importa comigo. Se você entender as origens do comportamento da criança, olha só, fica muito mais fácil você agir de forma efetiva. Por exemplo, vou fazer uma analogia. Se uma árvore produtiva ela não está dando frutos, as primeiras coisas que eu preciso analisar é o quê? É se o solo foi regado, é se o solo foi adubado, se a terra foi afofada no período certo, se a árvore foi podada. Tudo isso para a gente entender por que a árvore não está dando frutos de uma maneira esperada. Então, olha só, quando a gente não entende, a gente não investiga, a gente não olha a poeirinha que fica embaixo dos comportamentos,
é muito mais comum e também mais provável que você responda e recorra às estratégias antigas que a gente já conhece. Você grita, você fica nervoso, você altera o tom de voz, você coloca de castigo, você aplica punições físicas e emocionais. E nessas horas a casa acaba entrando num círculo vicioso de birra sem fim. A birra da criança e a própria birra do adulto, né? A sua birra nessa hora. Eu preciso que você saiba que as coisas aí na sua casa, elas vão funcionar de forma muito mais tranquila quando você estiver mais calmo. Quando você está num estado de caos total, muito irritado, a sua capacidade de enfrentar os problemas fica muito prejudicada. E o mesmo vale para as crianças. Quando elas estão ali no meio daquela explosão emocional, né? Ou quando o mundo delas é cheio de rigidez, sabe? De ordens, de controle, de ameaças, é cheio de castigo, de punição. E elas são incapazes de ter as suas necessidades atendidas. Isso tudo cria um sofrimento emocional que vai ter uma forte resposta do corpo. A criança fica o quê também? A criança fica brava também, ela fica ainda mais irritada com você, o choro aumenta ainda mais, ela luta com os braços ali, com as pernas. Então, é muito importante você fazer essa primeira investigação, sabe? Dessas poeirinhas que ficam embaixo, assim, às vezes a gente não percebe, dessas necessidades da criança que às vezes não foram atendidas. Antes de você reagir sem pensar muito. Sabe por que é tão importante essa reflexão? Porque depois que você faz essa investigação inicial das necessidades da criança, nós vamos para um segundo passo, que é você olhar para dentro e considerar os seus próprios sentimentos quando você está ali diante da birra da criança. Porque essa é uma grande dificuldade, senão eu acho que a maior. Você agir de forma paciente quando a criança tá ali em meio a uma birra, gritando, chorando muito, às vezes no meio da rua, com muita gente olhando para você. É realmente difícil a gente manter o controle. Mas só que nessas horas a gente precisa fazer um esforço para se controlar, porque eu sou o adulto dessa situação ali, né? Sou eu quem vou ajudar a criança, e não o contrário. Se eu estiver nervoso ou irritado ou gritando muito, isso pode deixar a criança o quê? Ainda mais irritada, chorando ainda mais. Então, nessas horas é muito importante a gente se perceber na situação, sabe? Tentar manter a calma, dando uma respirada, tomando um copo de água, o que funcionar melhor aí para você. Então, você precisa ficar muito atento aos seus gatilhos emocionais. Às vezes você descobre que certos comportamentos da sua criança mexem com seus próprios sentimentos, dependendo também muito das suas experiências vividas na infância. Por exemplo, se o seu choro, se o choro da sua criança desencadeia uma forte reação emocional em você, né? Se você fica irritada com o choro dela, provavelmente você foi envergonhado ou não teve o choro acolhido, né? Quando você era criança. Então é muito difícil hoje você praticar isso. Outro gatilho. Ah, essa criança nunca faz o que eu mando, esse meu filho é um respondão, eu falo, não faz, não obedece, nunca faz o que eu peço. Esse pode ser outro gatilho disparado quando as crianças não fazem o que você pede. Normalmente, os gatilhos, eles vêm com padrões de pensamentos negativos. Ah, a minha criança é chorona, ela chora por tudo. Esses padrões de pensamentos negativos, eles alimentam a nossa própria frustração e geram sentimentos ruins. Então, para desarmar esses gatilhos, você precisa conhecer cada um deles, o que te provoca nessas horas. Por exemplo, em vez de você pensar assim, a minha criança é muito chorona, tente pensar assim por outro lado, pela perspectiva da criança. A minha criança está passando mal nesse momento, ela está passando por uma situação difícil, ela precisa da minha ajuda. Se você for consistente com isso, com essa auto-observação, sabe, dos seus gatilhos, com o tempo, esses gatilhos tendem a ser ressignificados. Então, essas atitudes podem às vezes parecer simples, mas fazem toda a diferença. Embora você não consiga evitar as birras o tempo todo, isso não é possível, né? Você pode sim minimizar a frequência dessas birras e a intensidade delas. É muito provável que muitas das birras com as quais você está lidando apareçam por uma das seguintes razões. Ou a sua criança queria,
ou esperava algo que não pode ter. Você está pedindo para essa criança fazer algo que ela não quer fazer, ou ela demora para fazer e você fica irritado com essa demora. Aí a criança vai o quê? Chorar, ela negocia com você, ela pede mais um tempinho, ou fica enrolando e você acaba o quê? Às vezes cedendo por também não saber como conduzir nessas horas. Você cede aos pedidos dela, né? Então esses desafios acontecem de forma mais frequente em momentos chave da rotina, como por exemplo, às vezes na hora de tomar um banho, de dormir, de escovar os dentes, na hora das refeições, da saída de um local divertido para a criança, como um parquinho, na pracinha, né? Às vezes no meio do supermercado, no meio do shopping, para ir ao médico, para tomar remédio ou vacina, para quando você precisa colocar um limite no uso de telas, né? Agora vem cá, eu quero falar para você uma situação bem específica e te mostrar como funciona a minha metodologia da educação neuroafetiva na prática. Especificamente na hora em que a criança precisa sair de um local divertido, sabe? Onde ela está se divertindo. Pode ser um parque, uma pracinha, uma festa de aniversário, ou sair da piscina, ou ir embora da casa dos avós e a criança pega aquela birra, né? Você vai aprender agora como nós podemos nos prevenir para que isso ocorra em menor frequência ou às vezes até chegar num determinado ponto que você consiga eliminar de vez essa sua dificuldade na hora de sair de um local de diversão para a criança. Eu vou começar essa parte da aula trazendo primeiro, rapidinho, uma reflexão. Olha só. Vamos imaginar uma seguinte cena. Você está sentado num restaurante com seus amigos, o papo tá ótimo, né? O clima tá super agradável, a comida tá maravilhosa, vocês não se encontravam há muito tempo, papo vai, papo vem. Aí você vai lá e olha pro relógio e vê que tá ficando tarde, que você precisa ir embora. Você tem que pegar o carro, dirigir até chegar em casa, você tem que dormir, porque amanhã cedinho você tem uma reunião importante de trabalho. Agora, você adulto consegue prever todas as consequências das suas possíveis escolhas. Se você ficar mais tempo, pode dormir menos e acordar mais cansado para o dia seguinte, né? Agora, você pode se levantar da mesa ali e decidir ir embora, mesmo se divertindo ali. Porque você sabe que amanhã vai ser um dia importante para você e que você precisa dormir bem, é para acordar bem, porque você tem essa reunião importante. Agora, olha só, a criança, ela não consegue fazer toda essa análise de raciocínio. Ela vive o momento dela, o presente. Ela está se divertindo ali no brinquedo, na pracinha, né? Ou na piscina, ou na festinha de aniversário com os amigos dela. É aquele momento ali que ela está vivendo e pronto, ela não quer nem saber. Então, é difícil e abstrato para a criança entender o porquê ela precisa parar a sua diversão. E qual é a criança que não quer ficar brincando por mais horas, né? Ficar ali se divertindo? O maior desejo da criança é se divertir. Então é natural que a criança fique triste. Afinal de contas, a brincadeira era uma delícia, né? E você tá indo lá e interrompendo isso. A criança, ela tem todo o direito de sentir-se triste e frustrada, e é por isso que a gente acolhe isso que ela traz, isso que ela sente. Isso é válido. Nesse caso, a criança ela vai ficar triste porque ela não queria ir embora, ela não queria parar a brincadeira dela. Mas o comportamento dela nesse momento, sim, isso precisa ser conduzido, orientado e ensinado. Então agora eu vou te mostrar 3 ações que você pode colocar em prática quando você precisa ir embora desses locais que eu te falei, né, que tá divertido para a criança e ela costuma fazer aquela birra, vem aquela negociação, só mais um pouquinho, aí ela chora, não quer ir embora e você muitas vezes não sabe como conduzir essa situação de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais suave, né? Mas isso vai acabar, porque eu vou te ensinar 3 coisas muito simples e que têm resultados incríveis e que estão super certo. Olha só, a primeira atitude concreta que você deve tomar nessas horas é usar bastante o que eu chamo de 3As, que é uma estratégia de comunicação assertiva e afetiva e que é muito, muito poderosa para a gente prevenir as birras. Os 3As são os avisos afetivos com antecedência. Com os 3As, você vai avisar a criança com antecedência sobre as transições de uma atividade para outra. Essa é uma estratégia muito poderosa do que eu chamo de previsibilidade, do falta pouco para acabar o momento aí da diversão, sabe?
Agora, a quantidade de avisos que você vai dar para a criança vai depender dela. Tem criança que vai precisar você avisar com 20 minutos de antecedência, tem criança que os avisos precisam começar a serem feitos uns 40 minutos antes, depois em 20, depois em 10, depois faltando 5. A criança, ela é muito desafiada por transições, especialmente transições nas quais você está definindo as regras, sabe? Ou mais precisamente, quando ela percebe que você, adulto, está no controle da situação e você define as regras. Agora, olha só, isso não significa que você não deve definir limites, regras, combinados, horários. Você deve, claro, mas quando fizer isso, use a situação para você dar à criança o máximo de controle possível, enquanto você está respeitando as necessidades dela e as suas necessidades. Só dizer para a criança que ela é capaz não é eficaz. As crianças devem ter experiências que se sintam capazes. As crianças sentem-se capazes, pertencentes e importantes quando elas contribuem, quando elas se sentem importantes, sabe? Realizando alguma coisa e tendo a certeza de que elas têm uma certa autonomia, que elas podem tomar decisões. Então, agora eu vou te falar a nossa segunda atitude que você pode adotar. Você vai pedir a ajuda da criança. Filha, olha só, eu preciso da sua ajuda. Leva minha bolsa para o carro. Nisso você vai envolvendo a criança em alguma coisa, sabe? Porque elas adoram ajudar. Então, ofereça uma escolha, né? Você prefere uma última rodada aí no balanço ou no pula-pula? Aí você vai tentar encaixar alguma coisa que a criança ali, naquele momento que você está vivendo, né, tem infinitas possibilidades. Mas o interessante, o que é importante aqui, é que a criança tenha na cabecinha dela a ideia de que ela está escolhendo alguma coisa. Claro, dentro dos limites das possibilidades, né? Porque você é o adulto, você que vai dar esse limite, não é deixar a criança escolher o que ela quiser, no horário que ela quiser, tá? Eu costumo chamar isso também de estratégia do isso ou aquilo, que é quando você oferece algumas alternativas quando está quase na hora de ir para casa, sabe? Nisso você vai dando uma ilusão de escolha para a criança. Por exemplo, se você pretende ir embora de um lugar em 5 minutinhos, você pode perguntar para ela, você quer ir embora agora ou mais 5 minutinhos? Quer ir embora agora ou depois de mais 5 corridas? Deixar as crianças pensarem que precisam fazer parte do processo está estimulando a confiança nela mesma e a responsabilidade. E a terceira atitude é o que eu chamo, para você adotar, é o que eu chamo de ponte de conexão. Para você fazer a ponte de conexão, você vai motivar ou deixar a criança mais empolgada com a próxima atividade que está por vir. Assim, ela vai sair do parquinho, ou da piscina, ou da festinha, com mais facilidade. Por exemplo, filho, vamos embora, porque quando chegar em casa, a gente vai fazer aquele jogo que você adora. Ou, por exemplo, quando a gente voltar para casa, a gente vai ler aquela historinha que você ama. Ou, quando a gente voltar para casa, a gente vai fazer um lanche bem gostoso. Assim, usando a ponte de conexão, você está dizendo para a criança que ela vai deixar de fazer uma coisa legal, mas que quando ela chegar em casa, ela também vai ter uma outra atividade legal. A chave aqui na ponte de conexão é você sempre buscar fazer essa ponte, né, com algo que a criança ama fazer. Você conhece sua criança a fundo aí, você vai saber o que usar de estratégia nessas horas. É por isso que eu te digo que isso aqui, tudo que eu tô te falando, são sugestões. Você vai adaptar de acordo com sua realidade, de acordo com a sua personalidade, porque senão fica tudo robô, sabe? Não é essa a ideia. Eu tô te dando exemplos, repertórios para você agir, tá? Então, nós vimos um conjunto de ações simples, mas muito poderoso, para você evitar a birra quando a criança tem que sair desses locais divertidos, que é uma dúvida muito recorrente, vocês me perguntam muito sobre. Mas agora, você vai me perguntar assim, tá, Flávia, mas não é só nessa situação que a criança faz uma birra. E naqueles outros momentos tão comuns que as birras acontecem? Existe uma forma da gente trabalhar na prevenção para que essas birras mais comuns não aconteçam? Se você realmente quiser se aprofundar mesmo, realmente se comprometer com uma nova realidade entre você e a sua criança, um relacionamento mais harmônico, né, sem brigas, gritos e discussões, você precisa de um plano completo para acabar com
todas essas crises de birra. Saber como redirecionar um comportamento desafiador para algo que a criança possa fazer. Trazer a criança para o seu time e escapar então dessas armadilhas que disparam as crises nas situações mais comuns que eu acabei de te falar, que normalmente geram essas birras, né? Eu vou te mostrar agora um plano de ações para você saber exatamente o que fazer nessas situações de birras mais recorrentes, sabe? Que mais aparecem e o que você vai fazer ali no calor do momento. E também aprender a ser mais o quê? Consistente nas suas novas escolhas. O meu curso Birras, Agora Sei o que Fazer, tem todas as respostas para você lidar com as birras. Você vai aprender a ter mais autocontrole sobre os seus próprios comportamentos. Você vai parar de perder a cabeça com a criança, porque a partir de agora você vai ajudá-la. Você entende esses processos de crises que a criança tem, né? Você entende o que é uma birra. Agora eu vou mostrar para você como é que essa mudança positiva está assim ao seu alcance. Eu quero apresentar para você como vai ser a sua evolução ao longo do curso, né? Passo a passo. Eu dividi a sua jornada de evolução dentro do curso em 4 fases. Eu vou te mostrar agora exatamente qual é a primeira fase, onde você precisa começar, e depois eu vou mostrar o que fazer em sequência. A primeira fase é a fase do plantio. Imagine que no início você está plantando as sementes de um novo relacionamento saudável com a sua criança. Eu acredito que se você está aqui comigo, a sua realidade hoje é de constantes birras. Às vezes você vai para a cama de noite se sentindo mal porque brigou e acabou gritando com a criança. Ou então porque você foi permissivo, recompensando a criança, né, depois de algum comportamento inadequado ou para que ela realizasse uma coisa que você desejava. Então, a fase do plantio é essa preparação do terreno. Você primeiro precisa plantar as sementes para colher um novo relacionamento no futuro. E sabe o que você vai plantar? Tripé da birra. Você vai saber exatamente o que fazer antes, durante e depois das birras mais comuns e você vai ter resultados em uma semana. Cada um dos 3 passos do nosso tripé da birra representa uma ação que você deve tomar diante da birra. O tripé da birra, ele é a primeira coisa que você vai aprender a colocar em prática quando você se tornar o meu aluno. O primeiro passo do nosso tripé da birra, ele é a base de tudo. Ele representa o que você vai fazer antes, né? Antes de uma birra acontecer. Que ações você deve adotar? Você precisa restabelecer, sabe o quê? A conexão com a sua criança. Às vezes, esse tempo de conexão pode parecer algo simples para um adulto, mas tirar um momento do seu dia para brincar com a criança faz toda a diferença na vida dela. Imagina se você fizer todo dia isso. Então, antes da birra, você vai fazer o quê? Você vai fazer o mocinho. Você vai buscar essa reconexão com a criança todos os dias, sem falta. O mocinho, ele é a estratégia mais poderosa da minha metodologia da educação neuroafetiva. O mocinho é o momento de conexão individual com a criança. A partir de hoje, o mocinho, ele precisa fazer parte da sua rotina diária, sabe? Igual tomar banho ou comer. Fazer o mocinho todos os dias vai te deixar totalmente conectado com a criança e evitar, pode acreditar, muitas birras. Eu pensei o mocinho também justamente para aquela criança que busca ali a sua atenção o tempo todo, sabe? Que chama você várias vezes ao dia e que às vezes não consegue ficar brincando sozinha, que te chama ali o dia todo, passa o dia todo buscando por você, igual o carrapatinho, sabe? Eu comecei a ter muita dificuldade no comportamento dele. Eu trabalho em casa, eu sou manicure, então ele não estava deixando eu atender de jeito nenhum, ele estava sempre me pedindo muita atenção, me irritava bastante porque eu não conseguia concentrar no meu trabalho. Então um dia assim eu já estava desesperada. Foi aí que a Flávia me apresentou o mocinho. Gente, simplesmente mudou nossa rotina, mudou nossa vida, transformou totalmente. Eu trabalho muito mocinho na parte da manhã e normalmente eu já vou brincando com ele, praticando mocinho ali pela
pela cama, mas o mocinho também mudou nosso café da manhã. Hoje a gente toma café juntos, o que já diminui o tempo dele de tela. Eu consigo realizar o meu trabalho, eu consigo atender as minhas clientes. Então hoje o mocinho faz parte da nossa rotina, transformou literalmente a minha vida. Percebeu o tamanho da mudança na vida da Ingrid apenas com a base do nosso tripé? Apenas com o primeiro passo do nosso tripé da birra? Agora, o segundo passo do nosso tripé é para você saber exatamente o que fazer durante a birra. Afinal de contas, o que você deve fazer na hora exata que a criança está tendo ali a explosão emocional, hein? Olha só, nós precisamos mergulhar fundo nessas raízes dos comportamentos desafiadores para a gente entender de uma vez por todas de onde vêm todas essas crises. Agora que você está restabelecendo a conexão com a criança, usando o mocinho todos os dias, você precisa aprender o que fazer bem na hora que a criança faz uma birra. Então, nós vamos ver essa parte aqui, essa segunda parte do nosso tripé, que eu chamo, sabe de quê? Careco. É isso mesmo. No momento da birra da criança, na hora que o ambiente está pegando fogo, você vai se lembrar de fazer o careco, que é essa etapa aqui. Cada letra da palavra careco significa uma ação de curto prazo e todas juntas têm o poder de acalmar o seu filho sem você precisar gritar, ameaçar ou recompensar a criança, mas apenas se você fizer exatamente na ordem em que eu vou te ensinar dentro do curso. Mas e depois da birra, Flávia? Aí eu vou te falar do nosso terceiro passo que completa aqui o nosso tripé da birra. Você vai descobrir todas as atitudes que a gente precisa aprender para evitar que as birras aconteçam novamente. O terceiro passo do nosso tripé são as dúbias. Dúbias? O que é isso? Dúbias são as dúvidas urgentes de birras. Você já conheceu comigo hoje nessa aula uma dúbia, quando eu te ensinei a lidar com as birras na hora de sair de um local divertido para a criança. Dentro do meu curso eu vou te mostrar como se preparar e também o que fazer em muitos outros momentos específicos em que as birras acontecem. Você vai ter uma aula para cada uma dessas situações quando as birras são mais frequentes. Olha só, você vai ter uma aula para as dúbias das rotinas de banho, da hora de dormir, na hora de escovar os dentes, na hora das refeições, da saída de um local divertido para a criança, como você aprendeu aqui comigo hoje. Hoje eu só te dei uma degustação. Dentro do curso essa aula é muito mais completa. Então você vai ter DUB, né? Uma aula só sobre idas ao médico, tomar remédio, tomar vacina. E para finalizar as DUBs, eu vou te dar uma aula muito completa sobre colocar limites quanto ao uso de telas. São 7 aulas específicas que trazem orientações muito práticas nessa etapa aqui para você, adulto. Então nas DUBs nós falamos muito sobre as rotinas. Elas criam essa previsibilidade, né? Essa consistência na maneira como nós fazemos as coisas. Agora, mais do que isso, as crianças, elas são criaturas de hábitos e isso ajuda a antecipar o que vai acontecer. Tudo isso você vai aprender aqui, ó. Quando você mantém a criança em uma rotina confiável de acordar, comer, ir para a escola, tomar banho e dormir, você está oferecendo para ela conforto e segurança. Com isso, ela tem um comportamento mais positivo e, consequentemente, menos birras. Então eu vou resumir agora o nosso tripé da birra para você. Olha só, como eu te disse, nós temos o primeiro passo, que é o mocinho, para você se conectar todos os dias com a sua criança e reduzir muito as birras. Depois a gente tem o careco, para você lidar com a birra quando ela é inevitável e acontece, né? E finalmente o terceiro passo, que são as dúbias, para você se prevenir e se preparar para esses momentos da rotina em que as birras são mais frequentes. Ah, olha só para deixar claro, essa aqui, o nosso tripé da birra, é uma fase do curso e é a fase mais importante. Nós vamos ter outras 3 fases dentro do curso, porque assim, explicadinho, mais didático, fica muito mais fácil, né? O seu objetivo aqui na primeira fase é aprender tudo sobre o tripé e usar todos os dias as 3 partes do tripé.
Mas agora eu preciso deixar claro que você não pode avançar para a segunda fase da sua jornada de evolução dentro do curso se você não estiver usando o tripé todos os dias aí na sua casa. Então, depois de você alcançar esse objetivo de usar o tripé todo santo dia, você vai enxergar uma plantinha germinando, saindo da terra. Nesse momento, já nasceu um novo relacionamento entre você e a sua criança. Agora, as birras da sua criança já são bem menos frequentes e você já tem muito mais a confiança dela. Então, você está pronto para a segunda fase de evolução, que é a fase da germinação. Agora que as birras começaram a diminuir a frequência e a intensidade, você precisa cuidar ainda mais da sua criança, dessa plantinha que está nascendo. Cuidar para que esse novo relacionamento, esse novo momento, mais próximo agora entre você e a sua criança seja o quê? Duradouro e saudável. Sabe como fazer isso? Aprendendo sobre o funcionamento do cérebro infantil que está em desenvolvimento. Nessa segunda fase da germinação, que dentro do curso é o nosso segundo módulo, eu vou trazer para você apenas o conhecimento essencial das neurociências que você precisa ter sobre o cérebro e sobre o comportamento da sua criança. Tudo isso de uma forma muito simples e descomplicada, tá? Ao final da segunda fase de germinação, vai ficar muito mais fácil para você ter empatia pela criança. Depois que você tem todo esse conhecimento neurocientífico e já compreende muito melhor o cérebro dela, você está pronto para a terceira fase, que é a fase do crescimento. Nessa altura da terceira fase do crescimento, esse novo relacionamento com a sua criança já germinou e cresce agora num ambiente muito mais seguro e feliz. Mas algumas ervas daninhas podem surgir e você se depara com algumas dificuldades recorrentes, como por exemplo, como agir quando a criança tem algum medo, como agir quando ela está usando de repente muita agressividade, ou como se comunicar com a criança de uma forma mais assertiva. Aí você vai me perguntar de novo assim, e agora, o que fazer, hein? Muitos adultos têm dificuldade para estabelecer uma comunicação efetiva com a criança em alguns momentos. Então, para você fortalecer ainda mais essa plantinha, esse relacionamento novo que está nascendo com a criança, nessa terceira etapa, que é a etapa do crescimento, que é dentro do curso o nosso terceiro módulo, nós vamos aprender diversas estratégias para que tanto você quanto a criança se sintam ouvidos. Aí, ao final da terceira fase, você estará pronto para lidar com os mais variados tipos de birras, sem perder a paciência, sem gritar ou ceder a um capricho da criança. Tudo isso agora de uma forma mais leve e respeitosa. Então, esse novo relacionamento que você plantou lá no início do curso já se consolidou. Agora que você já é um verdadeiro especialista nas birras da sua criança, vamos aproveitar os frutos gerados nessa jornada de cuidado. A quarta e última fase de evolução é a fase da colheita. Aqui você vai realmente colher os frutos de ter essa relação mais saudável e harmônica com a sua criança. Agora que ela confia plenamente em você, você vai começar a ensinar para essa criança sobre sentimentos e emoções na prática. Gerir emoções é uma das habilidades mais importantes que podemos ensinar a uma criança. Por quê? Porque as emoções estão no centro de tudo que fazemos, né? Agora você vai aprender conceitos como validar e considerar os sentimentos da criança para que ela se sinta vista e compreendida, reduzindo então ainda mais as birras. Além disso, eu preparei para você uma verdadeira oficina prática das emoções. Eu vou te apresentar nessa etapa uma série de atividades práticas, jogos, exercícios, brincadeiras para você trabalhar as emoções e os sentimentos das crianças de uma forma lúdica e divertida. Você vai ter acesso a todo esse material das atividades para você imprimir, plastificar e interagir com a sua criança.
E agora sim, você está totalmente preparado para lidar com as birras da criança, que são, como vimos, nada mais do que uma forma de comunicação. A única forma que a criança tem para expressar aquilo que ela está sentindo. Afinal, é só uma criança que está com o cérebro em desenvolvimento, não é verdade? Explicado assim, passo a passo, fica mais fácil entender por onde começar, não é verdade? Você vai obtendo pequenas vitórias que vão se somando ao final para você diminuir muito as birras da sua criança de forma definitiva. E agora você precisa continuar a sua jornada. Você já sabe que existe uma forma afetiva e efetiva de educar e que recupera o controle das situações desafiadoras de forma empática, evitando traumas que agora você sabe que são terríveis para o futuro da sua criança. Eu te ajudei a dar esse primeiro passo. Agora, os próximos passos dependem somente de você. Olha só, seria impossível eu te passar aqui todas as estratégias que existem, né? Todas as soluções para o dia a dia com a criança em apenas 3 aulas, pois nós estamos falando de uma vida toda, né? Com diferentes fases, com diferentes desafios, situações e comportamentos tão diferentes em cada uma das fases da criança, né? Agora, quando você se torna aluno do meu curso de birras, você ganha muito mais do que as videoaulas que eu preparei para você. O primeiro grande benefício é que você vai ter acesso ao curso pelo resto da sua vida. É isso mesmo, o acesso ao curso é vitalício. Eu vou ter o privilégio de acompanhar o crescimento da sua criança sempre presente na sua vida. Uma das coisas que os alunos mais gostam é o suporte individualizado no WhatsApp, que fica de plantão de segunda a sexta-feira durante o dia. Imagina só, surgiu alguma dúvida, algum perrengue aí do dia a dia, uma dúvida qualquer, você pode mandar uma mensagem para a minha equipe de pedagogas especialistas na educação neuroafetiva e que eu treinei pessoalmente para tirar todas as dúvidas individualmente ali no 1 a 1, sabe? Não é grupo não. Além disso, você vai poder me encontrar ao vivo junto com todos os alunos num aulão mensal no Zoom para você tirar todas as dúvidas. E eu sempre aproveito também essas aulas, né? Essas perguntas para a gente aprofundar ainda mais sobre um assunto específico durante a aula. Então são aulas muito densas, muito profundas, embasadas, que duram uma média de 1h30 a 2 horas. E se por acaso você não puder estar ao vivo comigo, não precisa ficar preocupada, porque essas aulas ficam gravadas e alguns dias depois a gente sobe para a plataforma e elas ficam disponíveis dentro do curso numa aba que se chama Biblioteca de Aulões ao Vivo com a Flávia. Então, eu vou incluir esse suporte incomparável para você sem nenhum custo adicional. As aulas ao vivo comigo todo mês, mais o plantão de dúvidas no WhatsApp de segunda a sexta-feira no individual. Não é grupo, hein? E além desse suporte extraordinário que eu acabei de te falar, você vai ganhar alguns bônus especiais. Olha só. O primeiro bônus é o mini curso Mais Paciência, Menos Estresse, que é um mini curso que eu gosto muito. Porque eu sei que uma das maiores dificuldades dos adultos ao lidar com as birras das crianças é justamente saber como manter a paciência nessas horas. Então, eu preparei várias aulas justamente para você que precisa aprender a controlar os seus gatilhos e essas intensas emoções que surgem nessas situações de birras. Nesse mini curso bônus, você também vai ter acesso a um plano da calma para adultos, né? Que é uma espécie de passo a passo bem prático, uma espécie de teste, sabe? Para você aprender a reconhecer quais são os seus gatilhos e você ter então mais recursos para controlar os seus fortes sentimentos. Eu pensei nessas aulas do minicurso justamente para você que busca a tão sonhada paz emocional, mas que hoje está enfrentando alguns obstáculos nesse caminho, às vezes não sabe reconhecer os gatilhos. Agora, o segundo bônus que eu preparei é o livro digital Passatempo Sem Tela. Esse livro ele traz um conjunto de atividades lúdicas e divertidas, divididas por faixa etária, para você estimular a criatividade e a concentração da criança longe das telas.
Além disso, muitos pais enfrentam dificuldades de conseguir gerenciar o tempo das crianças, seja por causa do trabalho ou muitas vezes por não ter uma alternativa do que fazer na prática para tirar a criança ali das telas, né? Que atividades elas então poderiam fazer já que não estão nas telas. Quer saber o tamanho da importância de você ter opções para oferecer às crianças se você decidir limitar o tempo de tela? Se você tem problemas para controlar o tempo de tela da sua criança, esse livro digital ele pode ser um momento de virada, porque eu trago várias cartas na manga para você. Você precisa saber que a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam que você evite totalmente as telas para as crianças até os 2 anos de idade e que você permita no máximo 1 hora por dia para crianças de até 4, 5 anos de idade. Entendeu só o tamanho e a importância desse desafio? Agora, se você tem uma criança em idade escolar aí na sua casa, você vai amar o terceiro bônus que eu preparei, que é o plano definitivo para melhorar os hábitos de estudo da criança. Este é um mini curso com 2 aulas bem completas e bem profundas, com todo um passo a passo para você nunca mais se preocupar com uma rotina de escola, de tarefas de casa e de estudos da criança. Bem, agora, nesse momento, eu quero que você pare para pensar e refletir o que vai acontecer se você decidir não fazer o meu curso de birras. Se você está realmente no limite da sua paciência, quanto tempo mais você vai ficar aguentando essa situação, hein? Quanto tempo mais você vai seguir gritando com a sua criança ou cedendo a todos os desejos dela para ter algum sossego, ter alguma paz, né? Se desgastando cada dia mais, desgastando esse relacionamento com ela? Quantas noites mais você vai para a cama se sentindo mal porque brigou com a criança, xingou? Qual é o limite, hein? Para você dizer chega e fazer alguma coisa para mudar, hein? Responda com sinceridade. Você está realmente disposto a fazer mudanças para finalmente ter uma vida mais feliz e harmoniosa em família? Olha só, o que eu proponho para você são mudanças de atitudes para ajudar você a ter mais recursos na hora H, sabe? Além de ter mais autocontrole e paciência para você lidar com as birras da sua criança. Aí dessa forma, aí sim, com a educação neuroafetiva, você vai conseguir lidar com as birras e chegar no seu objetivo, que é não perder a paciência quando a criança está tendo uma explosão emocional. E claro, saber lidar com essa situação de forma mais afetiva e efetiva. É você quem escolhe se você vai continuar nessa vida de estresse, passando raiva diariamente e infeliz na relação com a sua criança e às vezes se anulando cada vez mais. Agora, se mesmo assim você estiver em dúvida se o meu curso é para você, pode ficar sossegado. Eu vou deixar você testar tudo isso por 15 dias. Se você achar que não houve nenhuma mudança no seu relacionamento com a criança nessas 2 semanas, eu devolvo o seu dinheiro na hora e sem perguntas. Agora, para você ter acesso a essa oportunidade, é só você clicar aqui embaixo, nesse botão aqui, escolher a sua forma de pagamento e se inscrever na nova turma do curso Birras. Agora sei o que fazer. Eu preciso te lembrar que essa turma está com essa condição especial e você tem 25% de desconto. Então, ao invés de você pagar R$ 397, você vai pagar R$ 297 em 12 parcelas de R$ 29,64. Diminuir as birras da sua criança e ter um dia a dia mais leve custa menos do que um sanduíche por mês. Você vai receber acesso ao curso pelo seu e-mail no momento em que o pagamento for confirmado. E muito em breve eu te vejo lá na nossa primeira aula, combinado? Bem, é um novo tempo para você, é uma nova história para sua família. Vem comigo porque eu te espero.